Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai apresentar aqui, né, o artigo Aplicação da metodologia FEMEA para o sistema de frenagem da frota Caterpillar 797. Aqui é o- a frota aí utilizada aqui na região de Carajás, no Pará, nas operações da Vale, né? Eu me chamo Natanael Pinda Silva Alves e trabalho na Vale, né? E como eu comentei, o objetivo, né, concentra-se na realização desse estudo de caso único aqui, visando a aplicação dessa metodologia, o FEMEA, né, no sistema de frenagem da frota de caminhões fora de estrada aí, no modelo 797, que é o exemplo aí da imagem abaixo. Esse aí é um modelo 797 da Caterpillar, né, que é utilizado nas operações aqui no Pará, em Carajás, pela Vale. Então, vou introduzir aqui um pouco do conceito de falar um pouco de confiabilidade, de qualidade, né? Muitos estudiosos aí acreditam, né, que qualidade já existe, conceito em si existe há centenas ou milhares de anos, né? Porém, só no ano de 1930 que deu realmente o início, né, do gerenciamento de qualidade, né? Conforme Antônio, nossas referências aí para o trabalho. Aí como a gente sabe, né, o mercado até a produção em si, né, passa por rápidas mudanças, tem um grau de incerteza muito alto, né? Crescente nível de demanda de cliente. No nosso caso aqui é a operação, né? Nosso produto é minério de ferro. Então, cada vez mais, né? Todo tipo de indústria, empresa visa a qualidade, a confiabilidade dos ativos, né? Então, aqui a Vale, como as demais também, foca muito na confiabilidade e qualidade das operações e manutenções, né? E aí, como eu comentei, né, diversos setores econômicos e as mais diferentes tipos de organizações, aí desde as empresas de agricultura familiar e até as grandes multinacionais adotam a qualidade, né? Aí, de acordo com a necessidade, né, aborda aí distintos métodos, né? Mas o foco em si é a qualidade, a confiabilidade do processo. Então, diversos métodos aí, né, visam garantir essa qualidade, a confiabilidade como um todo, seja do processo, seja da operação, seja de manutenção. É, e aí destaca-se, né, entre uma delas, um dos métodos utilizados é o FEMEA, né, que foi utilizado nesse artigo. Então, falar um pouco de FEMEA, né, segundo o Kaka e Josh, o FEMEA é uma análise perspectiva qualitativa, né? Não é algo quantitativo, mas olhando muito na parte qualitativa, que visa identificar, né, e resolver os principais fraquezas ou gap, vulnerabilidade dos produtos ou processos. Como eu comentei, né, FEMEA é aplicado desde de fabricação de itens ou processos em si, né, cadeia produtiva. Aí as vantagens do método, né, o principal motivo da sua utilização ampla aí de diversos tipos de indústria é a não padronização dos formulários, ou seja, a gente pode adequar os formulários à nossa realidade, né, trazer o método mais próximo da nossa realidade. Então, cada empresa tem sua forma de implantar, cada área tem uma forma de implantar diferente, né, não existe um padrão. Então, segue muitas características de cada área. Segundo Fernandes aí, né, destaca que os principais pontos para a execução do FEMEA, né, é a identificação dos modos de falhas conhecidos e potenciais, ou seja, primeiramente a gente precisa identificar os principais modos de falha, seja ele de produto ou de processo, né, a gente precisa primeiro mapear todos os que já ocorreram e os potenciais modos de falha também, né, então a gente tem que buscar sempre identificar todos. Após isso, né, o segundo momento é identificar cada efeito, né, ou sintoma da falha. Ou seja, caso ocorra o modo de falha, né, qual que seria o sintoma, o efeito ali da falha. E já pensando já na severidade de cada efeito, né. E caso ocorra o modo de falha mapeado, o efeito mencionado aí já tem uma certa severidade, né. A gente já precisa pensar nesse ponto aí.
O terceiro passo, né, identificar todas as causas possíveis dos modos de falha. Para cada modo de falha, a gente precisa aprofundar em cada possíveis causa, né, e as suas probabilidades de ocorrência, associando sempre ao modo de falha, né. Depois disso, identifica o meio de detecção, né, caso ocorra esse modo de falha, como que a gente consegue detectar esse tipo de modo de falha, seja ela uma inspeção sensitiva ou um sintoma que o ativo vai apresentar, um alarme, e aí a gente tem que sempre pensar, né, em a probabilidade de detecção. Caso ocorra falha, como a gente iria detectar, né? E o último passo, né, a avaliação do potencial risco de cada modo de falha. Definição de medidas de eliminação e redução dos modos de falha. E aí já seria o produto do FEMEA, né? A gente mapear os principais modos de falha, linkar com a severidade, com a probabilidade de ocorrência, né? E propor ações aí, né? Propor medidas que eliminem ou reduzam esses principais modos de falha. E falar um pouco da frota 797, né? A frota 797 é utilizada para transporte de minério na mina de Carajás, aqui no Pará. Aí, o 797 em si, né, um caminhão Caterpillar, um dos maiores caminhões fora de estrada do mundo, né, capacidade aí de 400 toneladas de minério, de transporte, né. E esse estudo aqui foi direcionado ao sistema de frenagem da frota, devido a uma tendência de aumento de falha relacionada a esse sistema, né. A gente resolveu fazer uma abrangência do sistema como um todo, né. A gente poderia realizar um FEMEA de uma bomba de freio, a gente poderia utilizar o FEMEA de um pistão, do, do cilindro, seja ele, mais do ajustador, mas a gente resolveu fazer do sistema abrangendo um pouco mais a frota, né? Para a gente entender cada possível modo de falha do sistema de freio do caminhão, né? Então, passando aqui um pouco da análise, né? Foi a gente seguir os passos da metodologia, né? Mapeamos todos os possíveis modos de falha, efeitos e possíveis causas, né? Aí do sistema de frenagem da frota. Em sequência, cada possível causa foi classificado de acordo com os critérios que o método pede, né? Aqui o primeiro que a gente mencionou foi a probabilidade de ocorrência. Então, a probabilidade é desde a chance remota, né, a uma probabilidade muito alta, falhas persistentes. Como eu comentei, né, essa tabela é adequada à nossa realidade aqui, né, não necessariamente é um padrão. A gente adequou a nossa realidade. A gente colocou como frequência alta, né? Várias vezes ao dia e uma chance remota é uma falha quase improvável, né? Mas aí, por exemplo, uma, classificando como moderada aí, né? Pode ser uma vez por semestre, uma vez por mês. Para cada frequência, né? Foi classificado um índice, né? De 1 a 10. Então, essa é a realidade atual que a gente viu, né? Essa tabela atende a nossa realidade e a gente está utilizando ela. Após classificar por ocorrência, né, a gente classificou aqui por severidade, desde da severidade nenhuma, né, a uma severidade que é um perigo sem aviso prévio. O que seria isso, né? Também classificado de 1 a 10. Caso o modo de falha ocorra, se a gente classificar, caso ele seja um efeito não identificado, né, que não gere nenhum efeito, na verdade, ele é classificado como 1, né? O caminhão, o ativo vai continuar operando sem sinalizar, sem ter nenhum efeito, nenhum risco à operação do ativo, né? E no caso do mais alto aqui, que é o nível 10, um perigo sem aviso prévio, um índice de severidade muito alto quando o modo de falha potencial afeta a segurança do operador e do equipamento sem um aviso, né? Ou seja, sem ter nenhum sintoma, ele chega à falha e tem um risco potencial à segurança do operador. Então a gente classifica aqui como 10. Após isso, a gente avalia a dificuldade de detecção, né, de cada modo de falha mapeado. A gente vem desde quase improvável aqui, né, a quase certamente, né, que a gente iria detectar esse modo de falha. O que seria isso?
antes de ocorrer, né, a gente conseguiria perceber a falha em questão, né, o defeito em questão. Aí, quando é improvável, né, não pode se detectar e não é verificado, aqui diferente das outras, né, é inversamente proporcional. Quando é muito difícil de detectar, o nosso índice é maior, né, esse índice vai ser utilizado para priorização. E quando é fácil detectar, o índice é menor. E aí, certamente, iria detectar a falha, né? Então, após feito todo esse trabalho, né, a gente vai construindo essa tabela aqui, né, que é a tabela do FEMEA. Aqui eu trouxe só um exemplo do componente ajustador, né, que a gente utilizou e os principais modos de falha dele que eu trouxe, né, que é ajustador travado e vazamento no ajustador, aqui no caso vazamento de óleo. A gente elencou esses, que eu trouxe só dois, né, os dois principais modos de falha. Elencamos alguns efeitos, por exemplo, pressão residual no sistema, travamento de pacote de freio, desgaste de freio e algumas possíveis causas, né? Sistema hidráulico contaminado, fim de vida útil, falha na reforma, falha em vedação, por exemplo, e que, como eu comentei, né, avaliado sempre por ocorrência, severidade e detecção. E aí, colocando aqueles valores que a gente comentou anteriormente, né, de 0 a 10 aqui. Caso ocorra cada modo de falha aqui, nesse caso é o ajustador travado, e esses índices aqui são multiplicados, né, e gera esse RPN aqui, né, que é o número de priorização. As nossas ações preventivas vão ser baseadas basicamente aí nesse número de priorização, esse RPN. Algumas pessoas chamam de NPR, né, número de priorização em português. No caso aqui, ajustador travado foi dos modos de falha priorizado, né? Ele já atingiu um RPM 200 aí e a gente trouxe ações preventivas para esse modo de falha, né? A gente não trouxe aqui as ações mapeadas, né? Porque é muito singular, muito particular, na verdade, do local que está sendo analisado, né? Não se replica a outros locais. E aí, como conclusão, né, a gente viu que a aplicação do método, né, FEMEA, mostra principalmente aí, né, a contaminação do sistema hidráulico como o potencial modo de falha, potencial causador de falha, né, do sistema de frenagem da frota. Aí para melhorar essa performance, né, ou aumentar a confiabilidade do sistema de frenagem, a equipe do projeto como um todo, né, o FEME é construído por uma equipe, não é só eu, né, eu só estou representando aqui, mas a equipe definiu, né, ações preventivas com o intuito de reduzir a severidade, as ocorrências e os modos de falha detectados, né, conforme o RPM, né. E aqui um resultado já positivo do trabalho, né? A gente já consegue ver, conforme estão sendo aplicadas as ações, concluídas as ações preventivas aí estabelecida no meta, redução do número de ocorrência do sistema de frenagem. E é isso, Tom. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, sugestão, esse aqui é meu número de contato. Pode nos procurar aí.